O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12, memória de São Pio X. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Aqui nós temos uma coisa curiosa, né? Como, antes de entrar especificamente no comentário do sentido do texto, vamos olhar um pouquinho a questão literária, né? Tem uma frase aqui que resume um pouco as outras, né? Jesus fala assim: na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai. Então, assim, se a gente fosse levar a Bíblia ao pé da letra, nós não poderíamos usar a palavra pai para este genitor homem que se uniu à nossa genitora mulher. Então veja como a gente não pode levar a Bíblia ao pé da letra, né? Por exemplo, me vem à mente quando pegam passagem no Antigo Testamento: não farás para ti escultura alguma do que está acima no céu, né? E aí fala: vocês são idólatras porque estão fazendo imagens. Aqui é um exemplo clássico do Novo Testamento, que não podemos levar a Bíblia ao pé da letra. Tem um sentido profundo que não está na superfície da palavra, mas está na profundidade do sentido. Então, quando Jesus fala não chameis ninguém de pai, ele não está proibindo que nós, na nossa família, chamemos o nosso pai de pai. Se fosse assim, todos nós estaríamos em pecado grave contra a palavra do Evangelho. Até aqueles que são evangélicos, que são fundamentalistas e seguem a Bíblia ao pé da letra, né? Então, nós precisamos olhar a Bíblia, como nós falamos agora, né? Não como quem olha a superfície de um lago, mas nós temos que mergulhar no sentido, ir para a profundidade do seu sentido. Mas qual então é o sentido desse texto? Aqui nós vemos uma exortação de Jesus, em tom de crítica mesmo, em relação à liderança religiosa daquele tempo, sobretudo os judeus daquele tempo, né? Eram religiosos, dominavam, tinham importância social, mas eles usavam desse prestígio que tinha apenas com esse fim, de ganhar prestígio, de ganhar poder, de ganhar destaque na sociedade, e agiam com hipocrisia em relação à fé. O problema não é da religião em si, o problema é do fulano que vive dessa maneira a sua religião. Então a hipocrisia não é da religião em si, e sim daquelas pessoas, sobretudo porque havia aqui, e Jesus deixa claro isso, uma intenção de oprimir e subjugar o outro, né? Por quê? Colocavam pesados fardos nos ombros dos outros, Jesus diz, né? Ao invés de aliviar os fardos, colocavam pesados fardos. Quando Jesus fala isso, ele está falando da questão religiosa, né? Como que eles usavam a religião para colocar obrigações pesadas, obrigações religiosas. Os outros tinham que cumprir obrigações religiosas exigentes, pesadas, mas eles mesmos não cumpriam. Então, veja, isso é um perigo para nós hoje, né? Como que, às vezes,
tanto de um lado quanto de um outro pode ser o perigo, tanto para os líderes religiosos, que têm um discurso muitas vezes tão duro, tão radical, que não tem flexibilidade nenhuma, que leva muitas coisas. Muitos católicos não levam a Bíblia ao pé da letra, mas levam a doutrina da igreja ao pé da letra, e transformam a doutrina da igreja num pesado fardo nas costas dos outros, né? E às vezes, do outro lado, as pessoas que vivem, que não são a liderança, também se deixam iludir, não sei por quê, quais motivos, mas as pessoas parecem que gostam de ser subjugadas e viver uma religião que, ao invés de libertar, é uma religião cheia de regras, cheias de peso, e olha para os outros que não vivem dessa maneira como se fossem errados, como se fossem hereges, né? Então Jesus está criticando tudo isso, né? Na comunidade dos discípulos de Jesus, nós não devemos colocar pesados fardos, nós devemos nos ajudar uns aos outros a nos libertar dos fardos pesados, né? Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa que ajuda a outra a viver a vida de uma maneira mais leve. Eu vejo a minha fé como uma fé libertadora, que me liberta para o amor, para a caridade. Então, eu uso da minha religião apenas para dizer aos outros que eu vivo uma fé e eu tenho importância, como Jesus falou, olha, eles amarram faixas nas testas, usam roupas com franjas, né? Então, o problema é exatamente essa hipocrisia de quem aparenta, mas não vive. Então, será que eu aparento e o meu coração não vive essa verdade de Jesus? Então vamos à nossa oração. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com essa palavra e que o Senhor nos perdoe se nós vivemos de maneira tão distorcida a nossa fé. Que o Senhor nos dê a graça de viver de maneira leve, de maneira que para o outro eu seja alguém que ajude, não alguém que aponta o dedo para os erros. Que o teu Espírito me faça viver a caridade. Um dos frutos do Espírito é a caridade. Então, que frutifique em mim esse fruto do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.